Olá, meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana da Cidade Nova e a todos quantos nos assistem através desse canal. Nós estamos aqui para mais um momento singelo de adoração e também de estudo da Palavra de Deus no livro de Provérbios. E antes de lermos e compartilharmos algumas lições do capítulo que nós vamos estudar, nós gostaríamos de cantar uma canção que está no nosso boletim do mês de maio. Talvez seja difícil porque o boletim você ter em mãos, porque o boletim não foi distribuído de forma impressa, mas é uma canção muito bonita que nós vamos repeti-la no boletim de junho, até quando estivermos de volta presencialmente na igreja para cantarmos esse cântico. E vamos cantar também o hino de número 93. Esse é mais fácil de você acompanhar, porque é um hino que fala sobre a firmeza da fé. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus. E que Deus nos abençoe com a adoração que nós devemos dedicar a Ele com sinceridade de todo o nosso coração. Amém. Caminhar contigo sempre, em teus átrios descansar, desfrutar da tua santa luz, é o que queremos, Pai. Tua graça nos conforta
mente puro a minha fé na graça excelsa de Jesus, do sacrifício remidor, do sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrindo trajo temporal, ao que cercar minha tentação e fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Meus queridos, vamos ler com atenção o capítulo 29 de Provérbios, que nós estamos estudando esse livro, que para nós é um mapa inspirado para que possamos aprender a como viver com sabedoria. Talvez esse seja o grande desafio de Provérbios. Não simplesmente o entendimento daquilo que o livro tem para nos ensinar, mas o desafio de colocar em prática as verdades inspiradas que são apresentadas nesse texto maravilhoso de Provérbios, um livro da coleção chamada Livros de Sabedoria, né, os poéticos que você tem no Antigo Testamento. E, portanto, o nosso desafio é não simplesmente compreender o que nós temos no texto bíblico, mas termos a diligência, a perseverança, a coragem de colocar em prática essas verdades tão desafiadoras, que são verdades atemporais, são verdades de validade permanente para cada um de nós e para a vida da igreja em todos os tempos e em qualquer lugar do mundo. Diz assim o texto bíblico: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra a seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. O rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. O homem que lisonjeia o seu próximo arma-lhe uma rede aos passos. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e se regozija. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira.
Se o homem sábio discute com o insensato, quer este se encolerize, quer se ria, não haverá fim. Os sanguinários aborrecem o íntegro, ao passo que, quanto aos retos, procuram tirar-lhes a vida. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. Se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. O pobre e o seu opressor se encontram, mas é o Senhor quem dá luz aos olhos de ambos. O rei que julga os pobres com equidade, firmará o seu trono para sempre. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, não obedecerá. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Se alguém amimar o escravo desde a infância, por fim ele quererá ser filho. O iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma. Ouve as maldições e nada denuncia. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Para o justo, o iníquo é abominação, e o reto no seu caminho é abominação ao perverso. Vamos orar? Deus eterno, santo e bendito, queremos te dar graças nesse momento, quando temos a oportunidade de considerar aquilo que a tua palavra tem para nos ensinar. Pedimos que o Senhor ilumine o nosso entendimento, nos dando aquela capacidade necessária para compreendermos o texto sagrado, inspirado, autoritativo, e que não sejamos meros ouvintes, mas operosos praticantes. Que o Senhor perdoe os nossos pecados e também nos purifique de toda iniquidade, limpando dos nossos corações tudo aquilo que não convém, aquilo que não é do teu agrado, aquilo que não é compatível com a tua santidade. E abençoa-nos neste momento de estudo bíblico, nos dando aquela quietude e aquela conduta, aquela atenção necessária para que sejamos instruídos pela tua santa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui nós temos o último capítulo de uma pequena coleção que compõe o livro de Provérbios, que vai do capítulo 25 até o capítulo 29, que é denominada do segundo livro de Salomão, uma vez que você tem uma coleção mais extensa, conhecida como o primeiro livro de Salomão, porque os versículos
os ditos proverbiais são da lavra daquele piedoso rei de Israel. E o primeiro livro de Salomão vai do capítulo 10 até o capítulo 22, o verso 16. E agora você tem aqui o segundo livro, terminando com este capítulo, que faz par com o capítulo anterior, que é o capítulo 28, não apenas nos temas abordados, mas ele forma um par também na forma com a qual aqueles ditos foram originalmente compostos, ditos proverbiais que foram construídos com duas linhas contrastantes, ou seja, antíteses. É por isso que você tem no início do capítulo 28, na nossa revista atualizada, ao título lá em cima, que não é inspirado, mas que reflete muito bem a forma desses provérbios que foram compostos por Salomão, que são provérbios antitéticos, construídos através de antíteses, de contrastes nas duas parelhas que aparecem majoritariamente, né? Nem todos os provérbios são antíteses. Majoritariamente você tem provérbios construídos dessa maneira. E como não há um esboço temático, se nós tivéssemos provérbios de um mesmo assunto sendo colecionados de 5 em 5 versículos, nós poderíamos até apresentar um sermão levando em consideração esse esboço. Mas tanto aqui neste capítulo como no capítulo anterior, os temas estão tão misturados e tão embaralhados que nós não podemos dizer que temos blocos dentro de cada um desses capítulos, blocos temáticos. O que nos resta ao estudarmos esse capítulo de uma forma breve é escolher os temas que aparecem mais repetidamente e tentar elaborar uma lição que seja compatível com esses ditos que aparecem mais repetidamente no próprio capítulo. O pastor Hernandes Dias Lopes, que é o comentário que eu tenho feito referência e recomendado com bastante ênfase, ele vai comentando versículo por versículo em cada um desses capítulos de Provérbios. Se nós fizéssemos isso, ninguém iria aguentar, né, o tanto de tempo que nós teríamos que gastar. E você pode usar inclusive o livro do pastor Hernandes como um livro devocional. Ele tem quase que um número de versículos, né, comentados no livro de Provérbios, o mesmo número dos dias do ano. E se você ler cada dia um comentário de um versículo, você vai gastar aproximadamente um ano para ler todo o livro. É uma boa sugestão para você que está adquirindo esse maravilhoso comentário. Mas eu quero ver aqui apenas duas lições bem breves para a nossa edificação. Uma lição relacionada com a criação de filhos, mais especificamente sobre a disciplina de filhos. E a lição é a seguinte: a saudável correção dos filhos é boa para eles, não os traumatiza, não causa nenhum mal para eles. Agora tem um porém: a correção saudável dos filhos para os pais não é boa, ela é excelente. Que coisa maravilhosa, né? Eu vou ler de novo. A saudável correção dos filhos é boa para eles, mas para os pais é mais do que boa, é excelente. Como diria a Palmeirinha, é tudo de bom.
para os pais. E olha que existem 2 versículos maravilhosos que aparecem nesse capítulo sobre este assunto. Veja o verso 15 e veja o verso 17. Irmãos, na teologia da aliança, o exercício piedoso do princípio de autoridade dentro do lar tinha uma função importantíssima para promover, incentivar e estimular a conversão dos filhos ao Deus da aliança. Preste atenção que isso está por trás do exercício saudável da autoridade em toda e qualquer esfera, e principalmente dentro do lar, porque quando os filhos são corrigidos de forma correta por aqueles que foram comissionados por Deus para o exercício da autoridade, preste atenção como Deus é maravilhosamente extraordinário na sua pedagogia. Quando os pais exercem de forma correta a autoridade sobre os filhos, eles vão entender que existe uma autoridade maior que comissionou os pais para que pudessem efetivar esses corretivos, essas disciplinas, essas restrições, porque eles não podem viver de forma autônoma no mundo. Ou seja, eles estão debaixo de autoridade ordinária, mas existe uma autoridade maior sobre pais e filhos, que é a autoridade divina. Que coisa maravilhosa na teologia da aliança. Mas os seus resultados não apenas eram resultados que faziam com que os filhos pensassem nessa autoridade suprema, mas os resultados da correção saudável, da disciplina, do exercício da autoridade, produzia efeitos maravilhosos, benéficos para a sociedade, tanto no ambiente doméstico, como no ambiente imediatamente mais amplo, e até no ambiente envolvendo toda a sociedade na qual aquela família estava envolvida. E eu quero ver as 2 lições que aparecem relacionadas com uma para filhos e outra para pais, que aparecem nesses 2 versículos. A correção amorosa é extraordinariamente benéfica para quem a recebe. A Bíblia, é claro, e jamais faria isso, ela não defende a disciplina pela disciplina. E é por isso que eu coloquei aí a saudável correção. Porque a correção, pela mera correção, ela não vai produzir nenhum efeito benéfico. A correção, a disciplina, o exercício da autoridade tem que ser algo feito de forma saudável. E aí eu escrevi aqui aquilo que você já deve ter me ouvido falar 300.000 vezes, né? A correção errada, a disciplina errada, o exercício da autoridade errado é tão nocivo quanto a falta deles. Então, se um pai deixa de disciplinar, deixa de corrigir seus filhos, é errado. Tão errado quanto corrigi-lo ou discipliná-lo de forma não saudável. Aqui no texto bíblico há 3 expedientes. A vara e disciplina você tem no verso 15 e correção no verso 17. Vara, eu não vou me estender, porque senão a gente vai se alongar muito no tempo, mas é corretivo físico, não tem como fugir disso. A Bíblia defende a correção física. Disciplina envolve positivamente obediência a comandos e negativamente a perda de privilégios. Ou seja, corrigir filhos de forma saudável não é só aplicar disciplina física, é também
impor obediência a comandos que devem ser prescritos por você, por exemplo, observar horários dentro de casa, né? Comer tudo e comer na hora certa, tomar banho, sair de casa, né, com os filhos depois que eles tenham bebido água para não perturbar, depois fora, né, usar o banheiro para que também não sintam rapidamente essa vontade fora. São determinadas coisas, e eu poderia me estender aqui, determinadas imposições, determinadas rotinas, determinados conselhos, determinadas condutas que os pais prescrevem para os filhos e exigem obediência. Isso tem a ver com disciplina, né? Um lar disciplinado é um lar onde você observa horários, onde você observa regras, é um lar onde não existe a lei de que cada um faz aquilo que dá na sua cabeça. Então isso é disciplina, não é? Não tem corretivo físico envolvido. Mas também disciplina é quando você aplica restrições a quem está desobedecendo, não necessariamente castigo físico, né? Então, perda de privilégios. Muitas vezes, se a criança está viciada na televisão, dá um tempo para ela, corta a televisão. Está viciada em celular, tira o celular dela. Está atrapalhando o computador no estudo que ela está fazendo, porque ela está jogando muito no computador, corta o computador. Está brincando de bola muito na rua. Esse foi o castigo que o papai aplicou em mim, né? Interessante, produziu um efeito maravilhoso. No primeiro, eu peço perdão para contar essa história. No meu primeiro ano ginasial, do ginásio ainda, eu estava escorregando em matemática, logo matemática, que é a minha disciplina favorita hoje, né? O papai disse, olha, 1 mês sem bola na rua. Foi um santo remédio. E eu aprendi na coleção do Márcio Brandão, matemática moderna, aprendi a amar essa disciplina tão extraordinária, tão maravilhosa. Então, retirar privilégios, né, dos filhos quando eles estão patinando em alguma coisa, é disciplina. É aquilo que você tem aqui. E o terceiro termo, correção, parece mais enfatizar a obrigação corretiva do que a forma empregada para isso, né? É mais a responsabilidade que pesa sobre os pais. Os pais não podem se furtar. Não é fácil disciplinar filho. Não é fácil impor sobre eles uma rotina, uma dinâmica de vida, onde eles observem critérios, tenham comportamentos justos e adequados. Não é fácil. E não é fácil tirar deles a estultícia quando eles desobedecem, aplicar o corretivo físico. Não é fácil. E muitas vezes você vai ver pais dizendo, olha, eu não quero gastar tempo, eu não quero gastar minhas emoções nesse trabalho. Às vezes, os maridos querem transferir essa responsabilidade para as suas esposas. Não é justo. A responsabilidade primeira do corretivo dos filhos cabe aos esposos, aos homens que são os sacerdotes do lar, na ordenação divina segundo as Escrituras. Então lá vai a receita básica, se você quer saber. Então, como é que eu posso corrigir de forma saudável o meu filho? Primeiro que tudo, você vai ter que estar com o seu ânimo controlado. Não se corrige filho com raiva. É o primeiro degrau que você tem que subir, não é? Aí alguém pode dizer assim, mas depois que passa a raiva, não tem mais vontade de disciplinar o filho. Vai ter que ter.
porque você não pode disciplinar seu filho com seu ânimo descontrolado. É uma contradição, é um paradoxo irresolvível. Então você tem que ter ânimo controlado, você tem que disciplinar o seu filho da forma correta, não é? Olha, se ele está escorregando em matemática, você não vai poder dizer para ele: você vai passar um mês sem comer. Não pode. Um mês sem beber, não tem condições, não é? Ou então, se você vai aplicar um corretivo físico, você vai usar uma espécie de tortura, vai colocar ele na cadeira do diabo. Não pode, né? Nós não podemos concordar com isso. Então você vai ter que se disciplinar da forma correta, também na medida justa, né? Você não vai poder ser condescendente ao disciplinar o seu filho, alisando o couro dele. Isso não é disciplina. E também espancamento não é disciplina, não é? Você um pequeno deslize e você vai dar para o seu filho porque ele estava vendo uma novela imprópria no celular, e você vai dar um castigo para ele de 1 ano sem celular. É desproporcional o castigo, não é? Então nós temos que ter a consciência de impor critérios e aplicar sanções que sejam proporcionais ao delito, à transgressão, ao pecado. Então tem que ser na medida certa, justa e na frequência adequada. Existem filhos que são mais traquinos do que outros, existem filhos que são mais quietos, e você vai ter que aprender qual é a rotina do seu filho ou dos seus filhos, porque cada filho é diferente. Aprenda isso, cada filho exige uma pedagogia específica, porque os filhos são diferentes, como todos os dedos da mão são diferentes um do outro. Você não tem filhos iguais, né? Então, na frequência adequada, quando o seu filho estiver infeliz, estiver triste, né, estiver dizendo assim: papai, me ame, então é a hora de você chegar e dar a calibrada nos parafusos para que ele reviva, volte a experimentar a felicidade de alguém muito amado por você, ao receber a sua atenção, né, e da disciplina que você precisa exercer sobre ele. Filhos não disciplinados são filhos mal amados, com absoluta certeza. Segundo, a disciplina santa é uma bênção para os pais crentes. Se ela é boa para os filhos, ela é excelente para os pais. Eles não serão envergonhados em público. Olha, preste atenção, que é isso que esses 2 versículos que eu citei, o 15 e o 17, esses versículos dizem na segunda linha. Mas qual é o efeito disso? Qual é o benefício disso? Qual é o resultado disso? Aí você vai ver o resultado para os pais. Que coisa excelente, que colheita maravilhosa, extraordinária você vai ter. Eles não serão envergonhados em público. É o que você tem aí. A referência aqui à mãe, no verso 15, a criança entrega a si mesma, vem envergonhar a sua mãe. É claro que mãe aí, o substantivo é apresentado de forma representativa e não específica. Não significa dizer que os filhos desobedientes, aqueles que não são corretamente disciplinados, vão envergonhar só a matriarca, e aí o pai vai ficar posando de bonitão. Não, ele vai envergonhar os pais. E a mãe aparece aqui no versículo como a figura representativa do casal. Não significa dizer que os filhos indisciplinados na rua vão envergonhar a mãe porque a educação ela falhou em educá-los, porque todo o processo educativo estava sobre os ombros dela.
Isso não é bíblico, você não encontra isso em lugar nenhum. Até porque a disciplina, primariamente, é algo que os homens, pais, devem exercer sobre os seus filhos. Eles não trarão problemas quando crescerem. Pelo contrário, irão assistir os pais idosos e carentes, é o que você tem no verso 17. Irmãos, eu copiei aqui um comentário de um autor que expõe o livro de Provérbios, e ele diz: não existe nenhuma admoestação de Provérbios sem uma motivação. Parece que esse é um princípio que percorre toda a Escritura. Não existe nenhuma admoestação de Provérbios sem motivação, ainda que em alguns casos esta não seja verbalmente explícita. É o que diz este comentarista do livro de Provérbios. Agora, isso se aplica aqui a esse caso da correção saudável que os pais devem aplicar nos filhos. E em cada fase da vida dos filhos, você tem uma metodologia adequada para tratar com a estultícia que está ligada à natureza corrompida do ser humano. E os seus filhos, nem os meus, nasceram como anjos. Eles nasceram como filhos de Adão. E eles precisam da nossa intervenção amorosa para o bem da alma deles, para o crescimento deles como pessoa e para o nosso descanso no futuro. Essa é a síntese daquilo que você tem aqui, nesses 2 versículos maravilhosos. A segunda lição é sobre a língua. Cuidado com a bajulação. Tenha medo de falar quando você estiver dominado por uma fúria raivosa. Cuidado, morda a sua língua quando a raiva lhe assaltar. E pense 10 vezes antes de falar, quando tudo estiver tranquilo. Que lições também maravilhosas. Mais uma vez você tem os pecados da língua sendo tratados no capítulo do livro de Provérbios. Primeiro você tem a lisonja interesseira, no verso 5. O verso 5 diz: o homem que lisonjeia seu próximo, arma-lhe uma rede aos passos. O verso se aplica tanto de forma ativa quanto de forma passiva. Bajular com segundas intenções é tão pecaminoso quanto deixar-se bajular dessa maneira. Ou seja, você vai agora bajular uma pessoa porque você tem algum interesse por trás, isso é horrível. Mas quando você presenciar alguém lhe bajulando com segundas intenções, você precisa reagir também de forma enérgica para não permitir que esse tipo de pecado seja cometido. Ou seja, aquilo que é recomendado no verso 5 aqui, é recomendado numa via de 2 mãos, e que nós devemos prestar atenção. Transformar a língua em uma armadilha para o próximo é usar o dom de Deus para destruir e não para edificar, diz o nosso querido pastor Hernandes no seu comentário. Segundo, cuidado, guarde-se da ira carnal. É o que você tem no verso 11 e no verso 22. Irmãos, frequentemente Provérbios nos adverte sobre o autocontrole. O autocontrole é uma virtude que naturalmente nós não temos. É bem verdade que existem alguns homens, existem diferenças em termos de reação, não é? Alguns homens reagem
mais exclusivamente no modo instantâneo. E é coisa interessante, aqueles que reagem exclusivamente no modo instantâneo são aqueles que parecem que se curam mais rápido dessas explosões. Mas existem aqueles que vão explodindo lentamente, né? De forma gradual, durante um bocado de tempo. E talvez esses sejam os que mais tenham dificuldades para lidar com esse espírito carnal, essa ira explosiva, né? E possam vir a desenvolver amargura e ressentimento. Frequentemente Provérbios nos adverte sobre o autocontrole. O tolo não tem sabedoria nem autodomínio, mas o sábio, aquele que já foi instruído pelo Espírito, aquele que já se convenceu que precisa se controlar, especialmente nas situações perigosas, ele controla as suas emoções. É o comentário da Bacon que nós temos editado na nossa língua, que está aí no verso 11. Agora preste atenção nisso. Perder as estribeiras no aborrecimento súbito é terrível. Porém, ser conhecido como alguém viciado em contendas verbais, que é uma coisa bem diferente, né? Você explodiu numa situação que lhe pegou de surpresa e você não é dado a essas explosões. É terrível. Você vai se arrepender amargamente. Mas o pior é quando uma pessoa é conhecida como alguém viciada em contendas, é o que você tem no verso 22. E aqui eu quero lançar uma suspeita, né? É possível que a contumácia do homem contencioso, presta atenção, tem gente que faz da contenda o seu prato do dia a dia. Alguém viciado em contendas verbais, talvez isso seja um vício de deficiência. Aqui vai uma suspeita. E esse vício de deficiência, ele é típico dos ímpios, que essencialmente são pessoas não resolvidas. São pessoas com inúmeros parafusos que precisam ser apertados. Não faz sentido? Talvez você esteja lembrando de alguém. Mas que pode assaltar aqueles que são verdadeiros crentes. Irmãos, por que como crente eu costumo sempre assanhar a água, turvar a água, me envolver com contendas verbais, ser alguém que sempre levanta discussões? Talvez seja um vício de deficiência, não é? E só para a gente pensar, talvez alguns parafusos precisem ser apertados na vida dessa pessoa. Mas será que crente ainda tem parafuso para apertar? Tem. A conversão não aperta todos os parafusos automaticamente. Terceiro, a precipitação verbal, está aí no verso 20. Um versículo maravilhoso. Tens visto um homem precipitado nessas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. A língua solta é um laço para os pés e uma armadilha para a alma. Dá para reconhecer de quem são essas palavras? A pessoa precipitada no falar carrega veneno debaixo da língua. Hernandes Dias Lopes no seu comentário. Irmãos, mas talvez você diga assim, no sentido prático, como é que eu posso ser precipitado nas minhas palavras? Eu quero lhe ajudar aqui com algumas ilustrações práticas, para que você, se você puder escrever, até melhor. Não seja apressado para dar a sua opinião.
Isso é muito, muito bom, muito prático, né? Às vezes nós não temos todas as informações e nos apressamos a dar a própria opinião. Ouça os dois lados antes de proferir juízo de valor. Como o pastor erra? Eu já errei não sei quantas vezes. Você ouve um cônjuge e a pessoa diz, olha isso assim, 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 e aí você começa a fazer algumas elaborações, aí você vai conversar com outro cônjuge e diz assim, e o outro diz assim, pastor, mas não é bem assim, tem isso, tem isso, tem isso, assim. E talvez você tenha até que pedir perdão para a pessoa por ter imaginado, feito juízo de valor, ouvindo apenas um lado. Lembre sempre, Deus fez você com duas orelhas. Fez você com duas orelhas para que, ao ouvir alguma conversa, não é, que alguém tenha trazido para você sobre um determinado assunto, lembre sempre que você precisa ouvir o outro lado para fazer um juízo de valor, um julgamento que seja justo, imparcial, correto, de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos prescreve. Não julgue alguém ao ouvir uma fofoca antes de dar à pessoa o direito de se explicar. Quantas vezes nós ouvimos, olha, fulano de tal disse isso de você, e aí você pega a sua cartucheira, vai atrás do camarada para metralhá-lo. Ou então você diz, olha, então eu rompi com ele. Antes de você julgar alguma coisa que você ouviu, não seja precipitado, né? Dê a oportunidade para a pessoa de quem se disse que falou uma tolice, fez alguma coisa errada, ou emitiu algum juízo a seu respeito, dê o direito para a pessoa se explicar, né? Então, se você for precipitado, você vai desandar a sua língua até para censurar, repreender, e aí depois que você soltar a sua língua e descarregar a sua ira, a pessoa vai dizer, olha, mas não aconteceu isso, foi assim, 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 e você vai procurar um buraco para se enterrar. Não seja precipitado ao ouvir alguma fofoca trazida por alguém, né? Procure a pessoa envolvida para saber se foi isso mesmo. Não prometa o que você não pode cumprir. E nem faça ameaças no calor das emoções. Que aqui tem uma coisa muito prática para você observar, né? Quando nós estamos animados, quando nós estamos envolvidos em uma situação tensa, quando nós estamos passando por algum turbilhão, nós precisamos ficar calados. E se você tiver que dizer alguma coisa, peça permissão para você dar a opinião no dia seguinte. E para que você não seja precipitado prometendo alguma coisa ou fazendo alguma ameaça quando você está completamente sem condições emocionais para falar. Se alguém não tropeça no falar, diz Tiago, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. É o que você tem na epístola que ele escreveu no capítulo 3, no verso 2. Cuidado com a língua. Não seja amigo da bajulação com segundas intenções. Tenha medo da fúria raivosa, de falar de forma precipitada, e pense 10 vezes antes de falar quando você estiver numa situação onde a precipitação parece ser a única opção para jogar você no buraco. Deixe para falar depois de um tempo, depois que passar a raiva,
depois que a situação chegar à normalidade, para que você tenha a sua mente e o seu coração tranquilos para falar, para emitir o seu juízo de forma correta, de forma santa. Deus abençoe você. E eu peço que Deus use da sua misericórdia e aplique ao meu coração essas verdades tão preciosas do livro de Provérbios. Que essa seja também o seu desejo. Em nome de Jesus. Amém.